es el turno de la licenciada Karina Moretti de Camargo, con el título Jesús, el Mesías de los pobres a partir de la literatura lucana. Karina Moretti es licenciada en Teología por la Universidad Católica Don Bosco de Brasil y licenciada en Periodismo y Comunicación Social del Centro Universitario Sagrado Corazón. Se desarrolla como investigadora en ciencias humanas en las áreas de filosofía, epistemología, educación y comunicación. Recordamos a los ponentes que tienen 15 minutos para desarrollar su exposición y al final de estas cuatro presentaciones tendremos un espacio para poder realizar preguntas. Eh, Licenciada, adelante con su presentación. Boa tarde. Buenas tardes. Quero apresentar para vocês este meu trabalho e já quero aproveitar e agradecer ao professor Edmilson Esquinel, que me deu todo o apoio para poder fazê-lo. Cecília, você pode ir mudando para mim? Obrigada. Pode ir. Desde minha infância, impressionou-me a dinâmica libertadora de Javé. Venho de um mundo em que a problemática da pobreza se faz presente. Quando de meus primeiros passos na comunidade cristã, quer na missão, quer na espiritualidade, a pessoa de Jesus e o anúncio da Boa Nova traduziram em experiência mistagógica a realidade dos pequenos, dos marginalizados, das pessoas excluídas. Há 15 anos, trabalho no sistema prisional do Estado de São Paulo. O texto lucano, de 4 a 16 a 21, tem sido alimento e inspiração em minha atuação em meio à população carcerária. A identificação de Jesus com aqueles e aquelas que a sociedade descarta deve ser norte do nosso comprometimento com a dignidade humana. A liberdade aos cativos, de Isaías e Lucas, vai além das grades, estende-se a toda forma de cativeiro, tudo o que compromete a vida plena. Ao decidir cursar o bacharelado em teologia pela Universidade Católica Dom Bosco, suscitou-me o pensar teológico a partir da realidade das pessoas excluídas. Por isso, escolhi como tema do meu trabalho de conclusão de curso e do projeto de extensão a messianidade de Jesus como realização das promessas do Primeiro Testamento de libertação integral da humanidade. Como método, busquei um diálogo entre os textos de Isaías e Lucas, apontando suas convergências e, com isso, apresentar Jesus como o Messias dos pobres. Fundamentando este postulado, propus uma leitura contextual do profeta e do evangelista sobre a perspectiva de que a palavra revelada se faz a partir de sua ação inserida na história. A leitura de Lucas, capítulo 4, 16 a 21, que faz uma retomada da vocação profética e messiânica a partir de Isaías 61, versículos de 1 a 2, abriga em si a compreensão da Igreja de Jesus, que terá sua continuidade nos Atos dos Apóstolos. Uma igreja que recebe a revelação do Messias e a experimenta no cotidiano eclesial. Em uma realidade latino-americana, devemos redescobrir a teologia lucana no que se refere ao Messias e sua igreja. Jesus, o Messias dos pobres. Na leitura comparada entre o texto de Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2, e Lucas, capítulo 4, versículo de 16 a 21, podemos perceber que, quer nas palavras proféticas de Isaías, quer na leitura e na atualização do texto exercida por Jesus sobre a ótica lucana, há referência ao necessário exercício profético e messiânico, respectivamente, face ao contexto social em que se vivia. Tanto a Israel do Primeiro Testamento, sob o contexto da volta do exílio babilônico e a dominação persa, quanto a Israel do Segundo Testamento, sob a ocupação romana, eram marcadas pela dor dos cativos e pelo clamor por libertação. Trata-se de um povo que tem seu direito à terra, à dignidade e à vivência livre da religião e cultura suprimidas.
vamos falar um pouquinho sobre o terceiro Isaías. O texto profético que é dado a Jesus para leitura em Lucas 4, 16 a 21, trata-se do profeta Isaías. Os estudiosos da Bíblia dividem a obra de Isaías em 3 momentos. O capítulo 61 situa-se no terceiro. Foi escrito provavelmente em Judá, entre os anos 520 e 400 antes da Era Comum, tendo como autoras as comunidades que retornaram do exílio da Babilônia. O pano de fundo central do terceiro momento da obra do profeta Isaías é o retorno das comunidades judaicas do exílio da Babilônia. Os grupos mais pobres, as mulheres, sofriam opressão por parte da elite religiosa judaica, assim como do Império Persa. O terceiro Isaías denuncia a corrupção dos dirigentes religiosos e afirma a esperança de se construir um novo céu e uma nova terra, tendo Javé como alento e esperança. Jesus nasceu sob o reinado de Herodes I, o Grande, instituído rei dos judeus pelos romanos. Entre as estratégias de seu governo, empreendeu a reconstrução do templo, destruído em 63 antes da Era Comum. A reconstrução, que se iniciou em 20 antes da Era Comum, foi até meados da Guerra Judaica, em 66 da nossa era, quando o templo é destruído novamente em 70 pelo imperador Tito. Aqui se misturam interesses das autoridades vassalas judaicas e do Império Romano. O Império Romano era como uma rede de polis que nascia na cidade de Roma, e esta produzia, sobretudo, o poder que era sancionado pelo uso da força. O que Roma desejava era a centralização em si do poder absoluto, sustentado pela força sobre toda a oicumene, ou seja, poder sobre as cidades que estavam ao seu redor. O Império Romano vivia sob a ideologia da Pax Romana, uma paz estabelecida e mantida com meios militares e banhada por rios de sangue e lágrimas. Era uma paz que aniquilava toda e qualquer atitude de resistência ao império. Além disso, a estrutura política de Roma era conservada pelo regime de taxas e cobranças em vários tipos de tributos. É inegável o reconhecimento da proximidade entre o texto do Evangelho Lucano e a profecia do terceiro Isaías. O evangelista cita o próprio texto de Isaías enquanto leitura feita na sinagoga, à guisa de inauguração do ministério de Jesus. Para bem compreender a novidade lucana, Jesus, enquanto Messias ungido e enviado ao anúncio da Boa Nova, preferencialmente aos pobres, faz-se necessária a leitura de ambos os textos para a compreensão do terceiro evangelho. O que difere o texto de Isaías para sua situação na literatura lucana é a forma com a qual o rompimento destas pedagogias de morte se apresenta. O espírito é o mesmo: liberdade, dignidade para todos os humanos. Lucas insere em sua abordagem a pedagogia do amor como viés de construção de um novo céu e uma nova terra. Em Isaías, percebe-se que a abordagem fundamenta-se na tomada de consciência de que Javé é um Deus libertador e que nele e com ele nenhuma forma de opressão é aceitável. Há como que um aspecto político transformador em Isaías. Em Lucas, entendemos que esta dimensão transformadora é mais abrangente do que a temporal sociopolítica. O reino de Deus transcende a toda a realidade humana, mesmo que oprimida, para uma realidade de casa de Deus. Ampliando a visão de Isaías, a proposta da teologia lucana é de um reino eterno, não somente a volta dos exilados ou o resgate da identidade de Israel. No que se refere à composição, o Evangelho de Lucas se relaciona com a obra de Marcos, inclusive na ordem de algumas perícopes. Foi escrito entre os anos 85 e 90 da Era Comum. Possui um estilo grego refinado e tem dedicatória
algo da forma grega de escrever. Este evangelho remete-se às outras culturas, que não à comunidade judaica centralizada na região de Jerusalém. Destina-se às comunidades de fora da Palestina. Apresenta algumas semelhanças com Marcos e Mateus, salvo suas particularidades. Em Lucas, Jesus inaugura seu ministério na sinagoga de Nazaré. Neste episódio, Jesus se identifica como cumpridor da profecia de Isaías, o Messias esperado. Nesta perícope, podemos observar que Lucas está repetindo a Isaías, porém não o faz de forma total. Sua cópia, o que aqui preferimos chamar de versão da ação missionária e messiânica, se encerra convenientemente quando atinge seus objetivos argumentativos. Segundo o evangelista, Jesus omite na leitura do profeta a segunda parte do versículo 2 do capítulo 61, que diz: "E o dia da vingança para o nosso Deus". Por omitir a parte do versículo 2, podemos concluir que, para Lucas, o propósito de Jesus não era anunciar a ira de Deus, mas a graça, a misericórdia. Para Lucas, Jesus é o Salvador de toda a humanidade. Sua ação se estrutura no postar-se junto, a caminho. Para tanto, instrui e envia. Além disso, põe-se à mesa. Consequentemente a isso, o discípulo de Jesus deve viver o binômio caminho e partilha. É no caminho que ele forma e envia seus discípulos, e a mesa constrói relações fraternas. O que nos permite concluir que a messianidade de Jesus, segundo Lucas, se faz por construir relações fraternas, opondo-se aos paradigmas excludentes e marginalizantes do judaísmo oficial. A boa notícia, pela teologia lucana, se apresenta como elemento desalienante da dignidade. Jesus, segundo Lucas, traz uma mensagem de misericórdia e perdão, de acolhida aos pecadores, de reintegração aos extraviados, de compromisso com as pessoas empobrecidas e necessitadas. Ainda nos cabe a feliz constatação de que as mulheres na obra lucana desempenham papéis fundamentais na narrativa. Rompe-se assim com o patriarcado marginalizante do judaísmo. Por ser voltada radicalmente em favor dos pobres, a atividade de Jesus reverte uma série de injustiças históricas. A pobreza e a doença eram vistas como consequências do pecado, marginalizando as vítimas de tais infortúnios. Esta visão errônea do mal que aflige a vida humana é desmitificada por Lucas. A pobreza e a doença não podem ser atribuídas ao pecado. Javé não pode ser visto como um mero castigador ou recompensador, imputando aos pobres e doentes a marginalização por seus sofrimentos. Profesora, estamos con el tiempo cumplido. O evangelista Lucas parece estar atento a essa dificuldade de compreensão do mal e da ação de Deus. As curas e os exorcismos de Jesus são mais do que manifestações de seu poder. Quando dos exorcismos e das curas, a pessoa que experimenta a ação de Jesus tem sua vida reintegrada à comunidade e ressignificada em seu valor. É um processo de libertação. Esta é a esperança depositada na pessoa de Jesus. Profetizado por Isaías, nasce como pobre, vive entre os pobres, morre revestido da vergonha sob a qual são subjugados os injustiçados. Filho de Deus, não compactuou com as realidades palacianas. Ao contrário, preferiu a indigência da manjedoura e o abandono da cruz. Com isso, participou do sofrimento dos excluídos e marginalizados. Sua inserção transforma a própria história. Uma história que vem ressignificar as relações humanas, restaurando-as com dignidade e justiça. Esta face do Javé que liberta e restaura a dignidade humana andava esquecida pelo judaísmo. Jesus, sob o olhar de Lucas, vem restaurar as relações amorosas de Javé com seu povo. Aquele que foi presença no processo de libertação dos cativeiros temporais do Egito, do exílio babilônico, das várias intervenções exploradoras da história semita.
Em Jesus, é caminheiro, junto aos peregrinos, rumo à vida. Para Lucas, Jesus vem planificar e planificar as inter-relações humanas, libertando-as de tudo que contraria o sonho de Javé para seus filhos, sem excluídos e excludentes, sem marginalizados e marginalizadores, sem oprimidos e opressores, só humanos, homens e mulheres vivendo um plano de Javé por vida digna, paz e alegria, proporcionada por justiça e fraternidade. Enfim, o ano da graça do Senhor, o reino de Deus. Aqui só vem as referências e no finalzinho tem meu contato. Muito Muchas obrigada. gracias, licenciada Moretti, por su presentación. Tenemos una pregunta para la licenciada Moretti. Voy a hacer mi mejor intento por traducir bien la pregunta. Dice, Karina, vivimos un momento en Brasil donde la frase un buen bandido es un bandido muerto, ¿qué significa para, ¿qué significó el estudio del texto de Lucas para tu vida profesional de fe, trabajando con personas privadas de libertad? Bom, estão me ouvindo? Sí, se escucha. Graças. O Evangelho de Lucas mostra para nós uma completa mudança de paradigma. Nós saímos do legalismo para a misericórdia. Então, o próprio Evangelho nos explica que não dá para olhar para a pessoa porque ela errou e atacar as pedras. É necessário que nós olhamos para ele como um filho, um irmão nosso, que ele tem que passar por aquela provação. Muitas vezes eu falo isso para elas dentro da própria unidade prisional, que é um momento delas poderem se ver. Muitas delas, se não fosse a unidade prisional, talvez já estivessem mortas aqui fora, por causa das situações que vivenciavam, né? Mas o Evangelho coloca desta forma, que não é para nós olharmos a pessoa por fora, simplesmente por fora, porque ali existe uma pessoa que é amada também e que ama, e é uma filha de Deus. É alguém que Jesus também traria para si e diria, não peques mais. Acho que é isso. Muchas gracias, Karina.